Aqui é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura e nós vamos analisar agora a 16ª rodada do Brasileiro. Uma rodada em que tivemos um jogo a menos, né? Que foi o Fluminense e Palmeiras, que foi adiado, né? Mas uma rodada simplesmente impactante, né? Nós tivemos todos os times do pelotão da frente tropeçando, né? O único que venceu e que foi o grande vitorioso da rodada foi o Flamengo, né? Conseguiu uma vitória espetacular contra o Ceará e de 3-0, talvez uma das grandes atuações do Flamengo na temporada, né? Culminando com um gol espetacular do Arrascaeta de bicicleta no último lance do jogo, certamente um gol que vai disputar o Prêmio Puskás da FIFA no final do ano, tá? Então o Flamengo, com essa vitória e beneficiado pelos outros resultados que eu vou comentar, o Flamengo chegou à liderança do campeonato junto ao lado do Santos, né? O Santos foi um dos que tropeçou e fez 3-0 contra o Fortaleza, né? Eu tinha alertado, né, na análise da semana passada que poderíamos ter uma mudança na liderança e esses dois jogos do Cearense seriam decisivos e acabou acontecendo, né? O Santos fez 3-0 no Fortaleza, na Vila Belmiro, no primeiro tempo, e conseguiu a façanha de levar um empate em 3-3, um desastre, né? um tropeço vergonhoso até, né? E com isso o Flamengo igualou o Santos, né? O Fortaleza somou mais um pontinho importante fora de casa na luta do rebaixamento, né? Se afastando um pouquinho mais. Aliás, a rodada do rebaixamento foi também bem sugestiva, né? Porque os times de baixo, todo mundo somou ponto, né? E o Fluminense, que não jogou, foi prejudicado, né? Foi bem prejudicado, aliás, porque nós tivemos o CSA empatou em casa com o Cruzeiro em 1-1, duas equipes estão rondando ali, então as duas somaram pontos, né? Tivemos um empate também do Avaí com o Corinthians, né, em 1-1. O Avaí quase conseguiu a primeira vitória, que teria sido ainda pior que o Fluminense, né, se tivesse os catarinenses vencido, mas o Avaí também somou um pontinho. O Corinthians segue aquele time que só empata, muito empate, tem dificuldade de fazer gol. É difícil fazer gol no Corinthians, mas também o Corinthians tem dificuldade de fazer gol, né? Então os jogos do Corinthians têm uma tendência enorme a ser empate, impressionante. O Vasco conseguiu uma vitória sensacional contra o São Paulo, muito merecida, né? Dominou o jogo, acabou com a série invicta do São Paulo, foi 2-0 em São Januário. Com isso o Vasco conseguiu ainda se distanciar mais desse grupo de baixo, do Z4, e o São Paulo teve a sua ascensão rumo à liderança estancada, né? Vamos ver como é que o São Paulo vai reagir aí nas próximas rodadas, se essa ascensão foi firme ou foi só um espasmo, né? Temos que aguardar. Outro resultado do rebaixamento foi o jogo de ontem à noite, o Botafogo a Chapecoense, né? Um 0-0, um jogo horrível, um dos piores jogos do campeonato, de uma pobreza técnica muito ruim, muito baixa realmente. A Chapecoense conseguiu somar mais um pontinho também, foi outra equipe lá de baixo que somou um pontinho, e o Botafogo fica no meio de tabela. Não sabemos ainda o que o Botafogo quer, né, no campeonato. O Botafogo tem que abrir o olho, porque demonstra ter enfrentando uma certa queda no campeonato, né? Outro resultado também surpreendente foi o Atlético Mineiro, né? Foi o primeiro jogo, inclusive, da rodada, jogando em casa, com todas as chances de subir na tabela, acabou perdendo em casa para o Bahia por 1-0. O Bahia é uma equipe que realmente tem qualidade, é perigosa, demonstra sempre, principalmente fora de casa, é uma equipe que traiçoeira, né? Já tinha complicado o Palmeiras na Aliança Arena, então temos que ficar de olho no Bahia. Acho que o Bahia, eu já tinha dito isso no início do campeonato, o Bahia é uma equipe que tem condições de brigar até por uma vaga na Libertadores, né? E o Atlético Mineiro, com essa derrota, tem a impressão que se afastou um pouco da liderança, dá mostras que a coisa está vai ficar por ali mesmo, que a briga do Atlético é brigar por uma Libertadores, e quando eu digo Libertadores é entrar direto na fase de grupos, porque corre o risco, inclusive, de repente ir para uma pré-Libertadores. Bom, o outro resultado foi o Grêmio, né, com os times mesclados, poupando jogadores, conseguiu uma boa vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-1.
deu também uma subida na tabela, o Grêmio se afastando um pouquinho da zona do perigo, o Atlético Paranaense continua ali na meio de tabela. O Atlético Paranaense também não parece ser uma equipe que não dá muita atenção ao Campeonato Brasileiro, né? Ele se preocupa também com os mata-matas, até para entrar dinheiro, avançar nas competições que dão mais recursos, né? Um clube que precisa desses recursos, porque não tem um espaço na mídia, não tem uma alavancagem como os grandes clubes, né? Então, o brasileiro, que é um campeonato longo, o Atlético Paranaense meio que é um mero participante, né? Tendo a sensação que ser um mero participante sem grandes aspirações, né? E por fim, o último jogo que não comentamos ainda foi o Goiás, que venceu de virada o Inter com 2 gols no final, inclusive um gol do Rafael Vaz de falta no finalzinho. Os reservas do Inter se poupando para o confronto contra o Flamengo, né, quarta-feira. E foi uma vitória importante, porque o Goiás também deu uma subidinha, já está também se afastando dessa zona do rebaixamento. Quer dizer, foi uma rodada interessante, que consolidou o Flamengo na liderança, né? E vamos ver agora como é que o Flamengo vai se portar, ser o líder do campeonato. O Santos, eu nunca acreditei no Santos, né? Ele vinha como líder, mas eu sempre disse aqui que o Santos estava ocupando espaço para alguém chegar, né? E o Fluminense é que vai ter que abrir o olho, porque a rodada foi terrível para o Fluminense. Bom, e aí vou deixar aquela pergunta para a semana que vem, a pergunta dos jogos da semana que vem, que teremos um sensacional Flamengo e Palmeiras, né, no domingo no Maracanã, e é o jogo da briga da liderança, né? É um jogo dos 2 grandes favoritos para o brasileiro, desde o início eram apontados os 2 grandes favoritos, e é o jogo que todo mundo tem que ficar ligado na semana que vem. É isso aí, até a próxima, galera.